Olá pessoal, mais um vídeo sobre osciloscópio. Agora eu vou falar um pouco sobre as figuras de Lissajous. Lissajous tem um experimento interessante, é a base de todo osciloscópio, mas bem antes de existir eletrônica, qualquer coisa eletrônica, Lissajous já fazia experimentos, né, com imagens, com figuras. E temos aqui um experimento de Lissajous em que ele pegou um pêndulo com uma bola de ferro suja de tinta, pintada com tinta preta, colocou um papel na parede e desceu o papel com velocidade constante, e o desenho formado na folha de papel foi uma onda senoidal. Por causa do movimento pendular, desenhou uma onda senoidal. Para essa condição acontecer, para que você possa dizer que essa onda é aproximadamente uma onda senoidal, em física, o estudo de pêndulos traz a conclusão de que um pêndulo, ele tendo um ponto fixo, uma haste, com um comprimento L qualquer, dado em metros, se o ângulo de oscilação do pêndulo for inferior a 4,5 graus, essa equação que define a frequência de oscilação do pêndulo se resume à raiz de L sobre G, onde L é o comprimento da haste em metros, G é a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a frequência angular, designada pela letra ômega minúscula do alfabeto grego, né, vale 2π vezes f, a frequência em hertz, que são a quantidade de ciclos da oscilação por segundo, né? E, com base nas figuras de Lissajous, é que funcionam todos os osciloscópios. É uma coisa curiosa, né? Uma coisa tão antiga, uma ideia tão antiga, e modernamente traz o funcionamento tanto de televisores, os televisores com varredura em tubos de raios catódicos, né, feixes de elétrons, e outros princípios, todos são baseados em figuras de Lissajous. Muito bem, então eu vou passar agora a mostrar algumas figuras resultantes da combinação de ondas senoidais e até mesmo onda quadrada, onda triangular. Então, vou fazer aqui alguns exemplos. O exemplo mais simples de todos é a composição de uma imagem que seja resultado da composição no eixo vertical de uma onda senoidal. E aqui eu vou representar como se fosse o resultado na tela de um osciloscópio. Aqui. E nesse eixo aqui, também decorrendo o tempo, aqui a amplitude da onda, e aqui a outra onda, também com o tempo passando. E eu vou colocar um sinal idêntico na varredura vertical e na varredura horizontal. Deslocamento vertical, deslocamento horizontal do osciloscópio. Duas senoides, em princípio, idênticas. E estudo, em cada instante de tempo, qual seria a localização do ponto na tela do osciloscópio. Essa configuração ela é conseguida no modo XY do osciloscópio,
Então, no menu do display, do visor do osciloscópio, no menu display, você procura lá o modo XY e os canais 1 e o canal 2, canal 1 e canal 2, eles se transformam em X e Y, canal X e canal Y. Dessa forma, o canal 1 provoca uma varredura no sentido horizontal, o X, eixo X, e o canal 2 no sentido vertical, Y. No meu exemplo aqui. Aplicando esse sinal aqui, você teria a seguinte composição. No instante zero, o ponto na tela do osciloscópio estaria bem no meio, na posição 00. À medida que o tempo passa, a tensão aumenta e eu vou pegar esse ponto aqui, que seria 90 graus da senoide, e está no pico positivo dessa senoide do horizontal, todo para a direita. Então, o ponto do osciloscópio é deslocado para a direita. Para ficar graficamente simétrico, eu vou usar esse ponto aqui. No mesmo instante, o eixo vertical provocou um deslocamento do ponto para essa direção, para esse ponto aqui. Então, a combinação dos dois movimentos traz o ponto da tela do osciloscópio para esse local aqui, no gráfico da tela do osciloscópio. Então, observe que no primeiro movimento, o traço veio daqui até aqui. No segundo movimento, volta até a posição 0. Então, no segundo movimento, ele volta até a posição central. Mais um movimento e vem até o pico negativo. Mais um movimento, pico negativo. Então, ele se encontra aqui. Então, ele desloca até esse ponto e, no último movimento, ele volta fechando o ciclo, volta até a posição central. Resultado é uma linha inclinada a 45 graus, se a proporção de amplitude vertical e amplitude horizontal estiverem corretas na escala do osciloscópio, com a mesma tensão tanto num canal como no outro. Então, ocorre aqui um traço, aparece um traço aqui, deslocando permanentemente à medida que a senoide se repete, o traço desloca nesse sentido aqui, formando um ângulo aqui de 45 graus. A velocidade de deslocamento do traço é a mesma velocidade da onda senoidal, a mesma frequência. Se for um sinal rápido o suficiente para permanecer com uma persistência boa na tela e na nossa retina, você verá apenas um traço. Então, resumindo, um sinal assim e um sinal idêntico assim provoca na tela uma reta inclinada a 45 graus. Agora, eu vou aplicar um deslocamento no tempo para as duas ondas. Essa onda daqui, vou colocar uma onda idêntica, porém deslocada no tempo. Propositalmente, a onda, se tivesse com a mesma fase, ela teria esse aspecto. Propositalmente, eu vou fazer essa fase adiantada 90 graus. Então, quando essa estiver em 0,
essa aqui já está em 90 graus. Então, a comparação seria feita assim. Essa aqui adiantada 90 graus e essa em 0 grau. Observem o efeito. No que diz respeito a um movimento vertical, o traço estaria, o ponto estaria nessa direção. No mesmo instante, no movimento horizontal, o ponto estaria aqui. No encontro dos dois está o ponto. Quando ela se deslocar até o pico positivo, a mesma onda deslocou até 0. Então, o traço vem para essa posição, o ponto vem para essa posição aqui. No movimento seguinte, essa aqui está em 0 e essa está no pico negativo. Então, está aqui o movimento. Quando essa deslocar até o pico negativo, essa aqui está no ponto 0. Então, o encontro está aqui. E, por fim, quando essa estiver em 0, essa está toda à direita, voltou para cá. Então, o ponto sai daqui e circula pela tela. Ele parte daqui e circula pela tela. Então, sempre que essa estiver adiantada a 90 graus, o círculo gira, o ponto gira numa configuração circular para a esquerda. Quando essa estiver atrasada, o ponto gira para a direita. De qualquer maneira, um deslocamento de 90 graus produz uma imagem circular na tela do osciloscópio. Agora, eu vou fazer um estudo intermediário. Eu vou colocar aqui uma onda a 0 grau e para essa daqui, um pouco mais complicado. Deixa eu marcar os ângulos. Em vez de 90 graus, eu vou deslocar 45 graus. Então, um pico de uma onda normal comparada com a outra, com o mesmo período, ela teria esse aspecto, 90 graus aqui. E essa aqui teria esse aspecto, 90 graus aqui. Se eu deslocar 45 graus, eu vou adiantar 45 graus. Então, 45 graus está aqui, nesse ponto. Então, a senoide já começou e ela cruza por 0 aqui atrás. Então, ela já parte daqui. Então, esse pico se desloca para cá. Então, ela faria esse movimento aqui. O pico estaria aqui. E ela desceria até aqui. Observe que ela cruzaria por 0 aqui em 180 graus e eu antecipei o cruzamento por 0, né? 45 graus antes. Então, ela faria esse movimento aqui, o pico dela estaria aqui, o pico estaria aqui, e ela desceria aqui. Então, a onda comparada uma com a outra, ela terminaria aqui em 360 graus, eu antecipei o fim dessa onda
no horizontal, eu antecipei 45 graus. Então, ela está adiantada 45 graus e essa aqui está a 0 grau na vertical. Então, vamos aos movimentos. No instante zero. No instante zero, essa está no eixo zero. No instante zero, essa está a 70%, que sendo de 45, é raiz de 2 sobre 2, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, isso é igual a 0,7. 1,4 por 2, 0,7. Então, é 70% da amplitude. Deixa eu marcar a amplitude máxima. Marcar a amplitude máxima para facilitar. Então, ele está aqui a 70%, quando essa está em zero. Então, o ponto está aqui. 45 graus depois, ela chega no pico. 45 graus depois, essa aqui chega a 70%. Então, o pico, 70%, está aqui. Mais 45 graus, essa daqui chega a 70% de novo, nessa linha. Mais 45 graus, essa daqui chega ao pico. Então, chega aqui. Ela está aqui. O ponto está ali. Mais 45 graus, essa daqui volta para 70%, e mais 45 graus, essa daqui volta a zero. Então, o ponto vem para cá. E assim sucessivamente, 0 e 70%. 0 e 70% aqui. E, de novo, o pico, quando ela está no pico, essa aqui está a 70%. Aqui. Quando essa desce e vem para 70%, essa aqui está no pico. Aqui. Quando essa vem para 70%, essa aqui está em zero. Aqui, 70%, 45 graus antes, 90 aqui no pico. Ok. Quando vai a zero, essa aqui está a 70%, então aqui. Resultado é essa imagem aqui. Nós começamos nesse ponto. Começamos nesse ponto aqui. O traço é formado fazendo esse desenho. Uma elipse inclinada a 45 graus. Ela partiu daqui, quando as senoides começaram, essa 0 grau e essa mais 45, desenhando uma elipse. Assim. A elipse com o eixo principal inclinado a 45 graus. Muito bem. Todas as outras combinações resultam daí. Então, uma combinação, por exemplo, de vertical com essa onda e horizontal com uma onda. Vou colocar os tempos aqui para fazer a comparação. Se essa aqui tem uma frequência F a 0 grau e essa aqui tem uma frequência 2F, uma frequência dobrada, também a 0 grau, no instante 0 grau a fase é a mesma, então significa que essa onda aqui, ela faz esse movimento, o dobro do movimento. Quando essa faz um ciclo inteiro, essa aqui completa 2 ciclos. O resultado, na tela, é esse aqui. Esse é o resultado na tela. Então, você observando o deslocamento no sentido horizontal, 2 deslocamentos no sentido horizontal e um deslocamento no sentido vertical, você descobre que essa frequência é 2 vezes o sinal dessa frequência aqui, só observando a imagem. Esse processo era usado
no início, quando os osciloscópios, ainda analógicos, com tubos de imagem, tubos de raios catódicos, eles não tinham como te mostrar frequência. A base de tempo deles não era como no osciloscópio moderno, que você escolhe quanto tempo você quer de base de tempo. Não havia essa possibilidade. Os osciloscópios com base de tempo certinha, de 1 milissegundo, 10 milissegundos, 1 microsegundo, eram muito caros. Então, um recurso que todos os técnicos usavam quando queriam comparar uma frequência, medir uma frequência, colocavam um sinal no eixo do osciloscópio e no outro canal do osciloscópio, no outro eixo, colocava um gerador de áudio, por exemplo, e mudava a frequência do gerador de áudio até que observasse pela figura qual era a relação de frequências, 1:1, 2:1, 3:1, e fazia a leitura na escala do gerador de áudio, para saber qual era a outra frequência. Esse era um processo rudimentar, mas foi usado durante muitos anos. E agora, uma forma de comparação em que no eixo horizontal, no deslocamento horizontal, eu vou colocar uma onda que é uma onda triangular, que ela parte aqui o tempo passando, e ela parte daqui, atravessa linearmente até aqui, e depois ela se repete. Essa varredura que é feita nos osciloscópios atuais. Melhor, nos osciloscópios atuais, o sinal passa por um amplificador, depois entra num conversor analógico para digital, vai para a memória do computador, e o computador do osciloscópio, ele então varre a memória e plota os pontos no display, no visor de cristal líquido do osciloscópio. E aí então você vê a forma de onda. Como a varredura da memória é linear no tempo, corresponde ao que se fazia nos osciloscópios antigos de tubos de raios catódicos, em que o feixe de elétron varria a tela no sentido horizontal e no sentido vertical, comandado por uma tensão. Então, duas placas metálicas, no caso do osciloscópio, duas placas metálicas provocavam a diferença de potencial, então o feixe de elétron deslocava para a esquerda e para a direita. Duas placas dispostas verticalmente provocavam um deslocamento vertical do feixe de elétron. E um ponto luminoso na tela deslocava e desenhava para o observador a figura da composição. No osciloscópio moderno não há varredura, né? O televisor, os primeiros televisores também de tubos radiocatódicos, até alguns anos atrás, também o princípio era o mesmo, é um feixe de elétron provocando luz na tela. E então, quem estivesse assistindo o televisor não percebia, mas o feixe de elétron fazia uma varredura da esquerda para a direita, rápida. Quando chegava embaixo, voltava e começava a varrer a tela de novo. E o deslocamento, no caso do televisor, como era um tubo de imagem, era muito grande, o deslocamento do feixe de elétron tinha que ser muito grande. Fazer esse deslocamento por deflexão, por eletricidade nas placas, exigiria uma tensão muito alta aplicado nas placas. Então, os televisores usavam campo magnético, porque o campo magnético, colocado perpendicularmente ao sentido que se quer o deslocamento, faz o elétron ir para a esquerda ou para a direita, dependendo do fluxo do campo magnético, se vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Regra da mão esquerda, no caso do elétron, né? O fluxo magnético B, a intensidade de corrente elétrica e a força aplicada à carga elétrica. Então, se existe um fluxo de norte para sul aqui, e existe uma carga elétrica negativa indo para lá, um elétron indo para lá, ele sofre uma força para cima, e ele desloca o feixe elétron para cima.
Se você inverter o sentido do fluxo magnético, jogar para lá, então o feixe de elétron, na mesma direção, ele sofre um deslocamento para baixo. E isso era usado para fazer o deslocamento vertical e horizontal nos tubos de imagem, radares e outros equipamentos parecidos. Muito bem, então aqui eu vou mostrar qual é o resultado quando se faz o batimento gráfico de uma onda senoidal com uma onda triangular com esse aspecto, a varredura linear, desde a esquerda, desde um valor negativo, aqui é o 0 volt, até um valor positivo, quando ele varre da esquerda até a direita, e essa daqui, uma onda senoidal, eu estou escolhendo uma onda senoidal, e aí vamos para o primeiro instante. No primeiro instante, o feixe é jogado para a esquerda. No primeiro instante, o feixe jogado para o centro. E o resultado é aqui, esse ponto. Quando a senoide sobe, vai a 90 graus, a onda triangular está na metade do caminho aqui. Então, vem até aqui em cima no pico. Quando a senoide volta a zero, a onda triangular também cruza por zero. Então, o ponto na tela vem até aqui. Quando a senoide desce, fazendo essa curva até aqui embaixo, a onda triangular vem até esse ponto aqui. Então, o ponto vem parar nesse local da tela. Quando a senoide termina o ciclo, a onda triangular termina o ciclo à direita e o resultado é vir aqui. Como essa varredura é linear e essa aqui é uma função seno, a taxa de variação dela provoca um deslocamento exatamente igual na tela. Então, é assim que você vê as formas de onda num osciloscópio. Dentro do osciloscópio, é produzida, hoje em dia, digitalmente, durante a varredura da memória, dos endereços de memória, pegando os valores de amplitude de cada posição de memória e plotando a amplitude, mas a varredura da memória ela é linear no tempo. Então, o resultado da plotagem é a forma de onda do sinal que você quer examinar. Então, esse é o princípio de funcionamento de qualquer osciloscópio. Claro que existem alguns detalhes a mais, como, por exemplo, o ajuste da base de tempo, né? Então, existe o ajuste da base de tempo, existe o trigger, que é o disparo da varredura, para que, quando ele perceba que a senoide está iniciando, disparar a varredura da rampa, de forma que, para cada ciclo que venha do sinal a ser analisado, você tem uma imagem fixa na tela. É óbvio que a imagem não é fixa na tela, é um sinal que ocorre durante o tempo. Então, como é que o osciloscópio consegue fixar a imagem na tela? Porque ele está analisando o tempo todo a amplitude da onda. E lá no trigger tem o modo de disparo de borda do sinal, que é essa inclinação aqui, a borda do sinal, a subida ou a descida. Pode ser numa onda quadrada, numa onda senoidal ou triangular, qualquer forma de onda. E na análise de borda, existe assumir como sincronismo a borda de subida ou a borda de descida. Isso você define no menu do trigger, né? Qual a borda que você quer analisar. Quando é analisada a borda de subida, nos osciloscópios digitais, eles colocam esse trigger no meio da tela. Então, você observa na parte alta da tela, no centro da tela, uma setinha mostrando que o trigger está ocorrendo ali. Então, ele percorre a memória e mostra antes e depois do momento de trigger. Então, uma onda senoidal armazenada na memória, ela parte daqui e vai varrendo. Então, ela começa daqui se você escolher borda de subida e ajustar o nível de trigger para 0. Trig 0. Trig
0 volt. Trigger 0 volt. Então, se você adotar o trigger 0 volt, ele adota esse nível aqui, e toda vez que tiver uma transição de subida cruzando por 0, ele mostra esse senoide aqui. Como a onda já está memorizada na tela, ele mostra antes também. Então, você vê antes e depois. Na verdade, às vezes fica parecendo que o trigger ocorre aqui, mas não. O trigger no osciloscópio digital, nos osciloscópios analógicos, o trigger ocorre à esquerda, inicia a varredura à esquerda. Mas nos digitais, ele inicia a varredura no centro. Só que como está os dados estão na memória, ele mostra antes e depois também. Ele varre a memória toda e deixa no centro da tela o resultado correspondente ao nível de trigger que você escolheu. Então, é assim que funciona o trigger. E ainda tem a base de tempo, o trigger e o nível de trigger, né? E a escolha da borda. Então, o nível de trigger, eles chamam de trigger level, ou nível de trigger, que é o ajuste do nível de tensão que vai disparar, né? Então, esse daqui é um resumo de figura de Lissajous e qual é a influência da figura de Lissajous no uso do osciloscópio. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.